Eu sou Josi Padilha, sou astróloga, terapeuta holística e diretora do Instituto Curar. Vamos simular aqui uma leitura. Então, como é que nós vamos fazer? Primeiro eu vou colocar sempre com você, fazendo para você, tá? Se for para outra pessoa, você consegue entender como que vai ser feito o processo. Então, você pega, embaralha a carta. Você pode embaralhar assim, você pode embaralhar assim, você pode bagunçar a carta e ir assim. Isso é o de menos. Essa carta é aquela que tem no curso para você. É só você pegar, imprimir, mandar imprimir, fazer o recorte, tá? Bom, aí o que acontece? Baralhou, você vai cortar as cartas. Então, quantas vezes você corta? Quantas você quiser. Isso não tem o menor motivo. Assim, não é uma coisa que precisa cortar em tantas vezes, precisa cortar com o braço direito, com o braço esquerdo. Não, tá? O tarô não tem esse tipo de coisa. Isso daí sempre é de quem está lendo. Se você, de repente, se sente segura pedindo para cortar só em duas, você pede em duas. Se você quer que corte em 4, quer que corte com a esquerda, isso não vai interferir na leitura. Aí, você junta. Normalmente eu dou uma olhada nas cartas que foram viradas, como se fosse uma leitura, tá? Então, eu tirei essa primeira, essa daqui. E aí eu sempre faço uma leitura para saber o que está acontecendo. Você vai perceber que nas cartas tem o número da carta, o que ela significa de pronto. Aqui, ó, você tem toda uma explicação, porque você tem que estudar isso. Você vai lendo, vai aprendendo. De tanto você tirar, você acaba ficando expert. Aí, ó, aqui, diabo, ele é o diálogo, tá? Aqui, os enamorados, harmonia, né? E também os dois caminhos. É sempre uma figura de namorado também, mas também é sempre uma figura de dois. Então, aí você tira. Deixa eu explicar uma coisa sobre essa metodologia. A forma que eu aprendi tarô, que não foi em escola, foi bastante intuitiva, eu fazia o quê? Eu escrevia, eu não tinha cartas, eu escrevia as cartas e escrevia o que cada uma queria dizer. Sabe, num papelzinho, escrevia, igualzinho está escrito aqui. Esse jeito que eu fiz das cartas é o jeito que eu aprendi a ler. Eu escrevia e aí eu fazia a leitura. Então, aí eu fui aprendendo a somar, fui aprendendo a dar tempo, li uma boa quantidade de literatura, mas depois que eu já tinha aprendido a usar desse jeito. E é o que eu estou passando para vocês, desse jeito. Vamos fazer uma leitura, que é a primeira leitura lá que eu coloquei, por 3. Então, você vem lá, passado, presente e futuro. Bom, tirando de 3, o que você tem aqui? Passado, ou o que aconteceu para estar nessa situação. Tá? Então, é o passado, presente e o futuro. Então, aqui você vai ver que tem tenacidade, ou é o carro. Então, é direcionamento, é o carro mesmo. Você lendo aqui, você vai ter os aspectos positivos, né? De como a carta funciona e os aspectos negativos. Eu não uso carta virada, porque dentro do tarô você já tem as cartas que são positivas ou negativas, então não tem necessidade de, se a carta virou ou está virada, ela tem um outro significado. Então, o que você vai fazer? Aqui até eu coloquei a parte de astrologia, porque você vê uma sensibilidade na carta. É só um componente para você melhorar a sua leitura. Então, o que você vê? Você pega essa primeira carta e vai interpretar de forma que você entenda o que aconteceu para chegar aqui, tá? Que é no seu presente. E aí você vai ver o quê? Você vai ver que esta leitura, né, ela vai chegar ao futuro, ou seja, como que ela vai desenvolver? O que você faz também? Você soma essas duas cartas para ela te dar mais
mais respaldo, né? Te dá mais argumentos para você chegar nesse final. Quando você termina a leitura, você soma as 3 cartas e reduz de 1 a 22. Por que de 1 a 22? Porque nós temos 22 cartas no tarô. Eu não uso o louco como 0, eu uso ele como 22. Então, você vai ter mais um recurso. Você somou todas as cartas e aí você vai ter mais um recurso. Essa soma vai te dar a síntese da leitura. E essa síntese você vai usar justamente para definir o que aconteceu ali. Digamos que você fez essa leitura e aí você ainda ficou com dúvida. Fez a soma, tudo, e você ainda está com dúvida. Você pode tirar de 1, 2 cartas. Só para confirmar. Daí você fala, olha, quero confirmar essa leitura. Aí você pega, tira uma carta que vai te mostrar uma solução. Essa leitura é daqui para cá. Então aqui, ó, vai dizer o futuro, vai colocar aqui com essa informação a mais, e aí você pega uma outra carta. Você viu que você fez mais uma leitura a partir daqui, de 3 cartas, tá? Isso daqui, você vai somar todas elas e ela vai te dar uma finalização. Não faz mais do que isso, só até essas cartas, até 5 cartas. Então, essa é a sua leitura de 3. Na leitura de 6, o que você vai fazer? Você vai tirar 3 cartas, que ela vai te dar o passado, presente e futuro, e aí ela vai te explicar. Olha, isso daqui aconteceu no passado para chegar nisso, mas como é que foi que desenvolveu isso? Ela vai te dar uma outra carta. Aí ela vai esclarecer. Você soma as 2 cartas e chega a mais uma carta. Aqui, dá 37. 37 nós não temos, né? Então vai dar 10, que é a roda da fortuna, que é a mudança. Aí você vai ter sua listinha. Naquela parte que mostra para vocês todo o nome da carta, o número da carta, se você quiser, imprime e você tem ali do lado, pelo menos no começo, você vê o que quer dizer a carta. Só para você ficar mais antenado, ficar mais fácil de ler. Aí aqui na segunda, mesma coisa, ela te mostrou como é que está a situação agora. Aí ele vai reforçar como é que está essa situação. Aí você faz o mesmo processo, soma as cartas e vê qual a carta que ele está te dando. Aí o futuro, você vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar mais uma carta. Você vai somar essas 2 cartas, vai dar uma carta. Vai somar essas 2, vai dar outra carta. E vai somar essas 2, vai dar outra carta. Soma essas que deu no final, você vai ter a síntese da sua leitura de 6 cartas, tá? Agora, para a leitura de 12, como é que a gente faz? A pessoa vem, chega, pede para você a leitura, evita saber a situação que está acontecendo. Normalmente, eu peço para a pessoa só me dizer a respeito do que é. Se é saúde, se é amor. Só para você se orientar na leitura, não que seja necessário. Então, assim, o melhor é você saber o menos possível da situação. Claro que sendo sobre você ou sendo para você, você vai saber da situação, até é legal, porque você consegue ter o contexto daquilo. Mas procura ter o mínimo de paixão possível na leitura. Porque senão você vai acabar, ao invés de ler para você, né, se aconselhar, você acaba fazendo só o que você quer. E se você prestar atenção, você faz o que você quer, você lê querendo a leitura, querendo aquele resultado, e aí depois não acontece, aí você fica chateado com você. Uma coisa que você pode fazer também, que no começo eu acho que é bem indicado, é você escrever toda a sua leitura. Fez a pergunta, você coloca lá, perguntei tal coisa. Você põe a data, aí perguntei tal coisa. Tirei essas cartas. E aí você vai colocando toda a leitura que você faz, sempre escrevendo. É um excelente meio de estudo. Bom, aí você pediu para a pessoa cortar, estamos fazendo a de 12, né? Pediu para a pessoa cortar.
pessoa cortou, você pode olhar ou não as cartas. Aí você abriu as cartas para a pessoa vai lá tirar. Sempre na ordem que ela te dá. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Leu, lembra que cada um tem um significado, cada casa. O que ele vai estar dizendo? Como que a pessoa está como que está a situação financeira, como que está a forma que a pessoa está se comunicando, que nem, ó, nessa situação é o enforcado, então estagnação, na casa da comunicação, está se comunicando? De jeito nenhum, a pessoa não consegue colocar para fora o que ela sente. Aí você coloca mais 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Você pode fazer desenhos mais bonitinhos, tá? Você pode arrumar de uma forma mais bonitinha. Você pode colocar 3, 6, 9 e para encerrar 12. Isso a posição que elas estão, não tem problema. O que você tem que se preocupar? Qual a forma que ela entregou as cartas para você? Qual que é a primeira carta, qual que é a segunda, qual que é a terceira? Isso sim tem importância, tá? Agora, como que você dispõe na mesa para leitura, isso depende muito de você. Então, o que você tem que saber nessas cartas? Aqui você tem que saber exatamente qual que é a casinha que está falando, como que aquilo vai se dar, como que aquilo vai desenrolar, como que vai acontecer. Não faz soma, porque essa é uma leitura geral. O que é legal no começo? Você fazer assim, faz essa geral, tá? Porque daí você vê de uma em uma o que significa. Depois que você terminar de fazer essa geral, você faz uma de 3 para cada assunto. Aí você pega e tira lá. Ah, estamos vendo para dinheiro, aí 3 cartas. Estamos vendo para família, 3 cartas. E aí você vai desenvolvendo a leitura de cada setor, né? Cada área da vida da pessoa. Tá bom? Essa é a leitura do tarô.